estão bem? Tudo certo? Estou bem, graças a Deus, e vocês. Glória a Deus. Estamos bem. Vamos iniciar aí nosso primeiro culto de 2022. Estou muito feliz de estar aqui de volta mais um ano. Olha, gente, olha, muito feliz mesmo de mais um ano completar aí junto com vocês, iniciar 2022 aí na bênção de Deus, né? Ouvindo a palavra, poder sentir. Nunca tinha ouvido esse louvor que a Rê me mandou, achei a coisa mais linda. Lindo demais esse louvor. Vou colocar ele, depois já salvar ele na minha playlist aqui para ouvir ele, mas que bênção, que bênção. Sejam muito bem-vindas aí a mais um ano. Que esse ano a gente possa fazer diferente, né? Que a gente possa estar mais na presença dele, que a gente possa falar mais do amor dele, que a gente possa estar juntas pela primeira vez, que a gente possa fazer mais projetos juntas. Como eu falei, né, no último culto do ano, eu tenho muitos projetos em mente aí pra gente. E eu conto com todas vocês. Então, eu estou muito feliz da gente iniciar aí mais um ano na presença do Senhor. Vamos orar. Eu vou colocar aqui Eita, esses anúncios aqui. Vou colocar um louvor aqui. Um fundo. Eu baixei um aplicativo até depois eu quero indicar para vocês que chama Glorify. Eu nunca nem tinha ouvido falar. E aí lá é bem legal, que é um aplicativo, só que algumas coisas são pagas, né? Mas é baratinho, tipo, eu acho que é R$11 que eu tô pagando por mês. Thali, eu tenho ele no Android, eu não pago. Então, não, tem algumas coisas que não pagam, ou tudo tá desbloqueado para você. Tudo. Já tem um tempo, mas sei lá, não sei. Deve ser porque o seu é iPhone, né? E iPhone cobra tudo. Minha filha, esse é o problema do bendito. Mas é bem legal, porque ele tem uns devocionais, a gente pode fazer oração juntos, tem a Bíblia, tem bastante coisas legais. E aí, eu vou colocar aqui para a gente orar juntos. Eu pensei em escolher uma reflexão aqui, para a gente ler, para a gente ouvir e meditar juntas. Na verdade, eu baixei ela essa semana e achei uma bênção. Então, eu queria compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês ouvirem. Eu vou colocar essa daqui, ó. Em tudo dê graças. Ela é curtinha e eu acho que ela tem a ver, né, do que a gente tinha falado no final do ano, da gente dar graça às nossas vidas, a tudo que tem acontecido. Então, eu vou colocar aqui, que é com a Fabiola. Deixa eu ver se vocês conseguem escutar. Olá, eu sou a Fabiola e hoje estou aqui para orar com você. Senhor Jesus, eu quero ser como você que obedeceu ao Pai sem reclamar. Me quebrante sempre que eu reclamar ou me comparar com os outros. Me dê uma atitude como a sua, de humildade, aceitando tudo que vier com gratidão. Me ajude a ficar contente em todas as circunstâncias. Eu escolho oferecer um sacrifício de louvor a Ti continuamente, fruto dos lábios que louvam o Seu nome. Ensina-me sobre o poder de um coração agradecido, porque eu sei que a Tua vontade reside em um coração grato. Ensina-me a Te oferecer um coração cheio de gratidão e de louvor em todas as minhas atividades do dia a dia. Ensina-me a estar sempre alegre, a orar sem cessar e a dar graças em tudo. Eu aceito toda e qualquer circunstância, sabendo que o Senhor realizará os seus propósitos através delas. Quebra o poder do inimigo em minha vida, Pai. Derrota-o por meio do meu sacrifício de louvor. Muda a minha visão
e atitude para uma de sincera alegria por minhas circunstâncias atuais. Eu te agradeço, Senhor, porque você me sustenta dia após dia, e quando eu estou fraco e com medo, o Senhor me segura. Obrigada por ter prometido estar comigo sempre. Senhor Jesus, a sua bondade não tem fim, e também não há fim para o meu amor e gratidão por tudo que o Senhor é para mim. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor. Te agradecer por mais um início de ano, Senhor. Te agradecer por cada vida que aqui está, meu Pai, aquelas que permaneceram conosco, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por aquelas que ainda não puderam estar aqui, Senhor. Que o Senhor prepare para que elas estejam conosco nesse ano de 2022. Senhor, fala com as tuas filhas, Pai. Senhor, protege elas, Pai. Enche elas, meu Pai, de sabedoria, Senhor. Senhor, toca os nossos corações. Senhor, nos renova, Senhor. Nos enche da tua presença, Pai. Senhor, nós nos colocamos à disposição para que o Senhor venha nos encher, Pai. Que nós venhamos viver o teu propósito, que nós venhamos viver, meu Pai, o que o Senhor tem planejado para a gente, Senhor. Senhor, que a cada dia a gente esteja disposta a falar do teu amor, que a cada dia a gente esteja disposta a ouvir a ti, Senhor. Senhor, que nós possamos estar com mentes vazias, corações abertos, Pai, para te ouvir, Senhor, porque muitas vezes sabemos que a resposta não é o que a gente quer, Pai, mas que seja feita a tua vontade, que nós possamos pregar a tua palavra, que nós possamos salvar vidas, que nós possamos ganhar vidas para ti, Senhor, que nós possamos curar corações, Pai. Nos capacita, Senhor. Tira todo impedimento, meu Pai, tudo que nos afasta de ti, meu Pai, tudo que nos afasta da tua presença, Pai. Que nós possamos ser transbordantes do teu amor, Pai, transbordantes da tua presença, Senhor. Que onde a gente pisar, meu Pai, as pessoas venham sentir a tua presença, Senhor. Senhor, que nós possamos estar realmente à disposição, Senhor, para te ouvir, Senhor, para falar do teu amor, tira toda a vaidade, tira todo orgulho, meu Pai, tira todo medo, meu Pai, tira toda a timidez, meu Pai. Que tudo que não provém de ti caia por terra, Pai. Que nós possamos iniciar um ano, meu Pai, diferentes, Pai. Iniciar um ano, meu Pai, não só com vontade de mudar, meu Pai, mas com atitude de mudar, Pai. Porque precisamos mudar, Pai. Porque precisamos a cada dia, Pai, tentar tecer a imagem e semelhança do Senhor, Pai. Por isso eu te peço, meu Pai, pela vida das tuas filhas, Pai, pela minha vida, pela minha família, pela família das tuas filhas, meu Pai, pelo emprego, meu Pai. Eu te peço também, meu Pai, pela vida sentimental. Eu te peço, meu Pai, pela vida ministerial, meu Pai. Eu te peço pelo chamado das tuas filhas, que aquelas que não descobriram os chamados, que elas venham descobrir o chamado delas, Pai. Vá de encontro com as tuas filhas, Pai. Senhor, nós te louvamos, meu Pai. Senhor, desde já eu quero te agradecer pela vida da Jamile, Senhor, que se preparou para estar aqui essa noite, Pai, que se dispôs a estar aqui, meu Pai, nesse primeiro culto do ano, nos trazendo uma palavra, Pai. Oh, Senhor, se dispondo a ser usada por ti, Senhor. Eu te peço que o Senhor derrame bênção sobre a vida da tua filha, que o Senhor guarde a casa dela, que o Senhor guarde o ministério dela, meu Pai, a vida, meu Pai, da tua filha, meu Pai, porque eu não a conheço, mas o Senhor conhece ela no íntimo, meu Pai. Vá de encontro com ela, Senhor. Guia a tua filha, meu Pai, que nada que ela venha falar venha ser da boca dela, mas que venha ser do Senhor, que o Senhor venha preparar, meu Pai, que o Senhor venha falar, meu Pai, não só conosco, meu Pai, nesta noite, mas que o Senhor venha falar com a tua filha também, Senhor. Senhor, fala ao íntimo dela, Pai, fala conosco, Pai, que nós possamos estar sensíveis, meu Pai, a te ouvir, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, por mais essa rica oportunidade, Senhor. Obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu tirar aqui, gente, porque eu nem sei como que tirou o negócio ainda. Pronto. Amém. Amém. Jamile, seja muito bem-vinda ao nosso grupo. É uma honra ter você aqui. A Regiane falou super bem. Regiane, esse mês é só da Regiane, viu? Que a Regiane pegou o mês inteiro só com as pregadoras e ela falou, prepara, que isso vai ser só fogo. Eu amei, amém, recebemos. Então, sejam muito bem-vindas.
Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão para vocês pelo atraso, porque eu trabalho com pós-cirúrgico de plástico e minha paciente, ela deu uma complicaçãozinha lá, eu fui lá socorrer de última hora. Como a gente trabalha com a enfermagem, a gente tem que estar sempre em alerta, e infelizmente passou um pouco do meu horário, porque ela estava bem ligadinha, e eu precisei dar uma assistência um pouco maior, acabou me atrasando um pouco, peço perdão até por causa da chuva, né? Pegou um trânsito na BR que só o Senhor. Mas eu tentei agilizar a coisa aqui para poder honrar o meu compromisso e agradecer o convite de vocês, agradecer o convite da Rê, né, Rê? Obrigada aí pela honra, pelo prazer de estar aqui e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito sobre a minha vida, tá? E eu quero dar um oi para todo mundo. Aí eu não vi um monte de gentinha aí, eu não vi ainda o rostinho delas. Mas que Deus seja com vocês, em tudo que vocês colocarem as mãos sejam prósperos, que o Senhor nos conceda saúde, sabedoria e amor, né? Que sem amor não adianta, em todos os aspectos da nossa vida. Isso é o primordial, tá? E para nós iniciarmos aqui, eu não quero ser cansativa nem ser muito persistente, mas o Senhor colocou algo no meu coração muito poderoso e eu quero muito compartilhar. Quando o Rê me convidou, ela falou assim, amiga, fala da sua experiência aí, o que Deus fez, né? Para a glória do Eterno, eu sou evangelista pela misericórdia, não quis ser pastora por um bom tempo da minha vida e continuo ainda perdurando o chamado, mas eu sei onde Deus vai me levar e o propósito que Deus está fazendo comigo é muito poderoso e muito, muito forte, né? Porque eu entendi o meu propósito. E quando você entende o teu propósito, não é situações e circunstâncias que vai te paralisar e não é um sistema que vai te paralisar. Infelizmente, eu estou não desejando viver o sistema no sentido do engessamento que o sistema traz, né? Sistema religioso no sentido, eu falo no sentido físico, mas a gente tem que entender quem somos diante de Deus, e a maior dificuldade que eu tive no meu processo de vida é fazer com que as coisas acontecessem mediante as lutas, porque as lutas vêm e a gente fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? A primeira coisa que Deus colocou no meu coração foi Mateus 24, mas eu não vou falar de Mateus 24, em nome de Jesus. Porque o que acontece em Mateus 24? Em primeiro lugar, o Senhor fala assim para os discípulos, quando ele começa a parábola, quando ele começa a falar, a citar Mateus 24. Ele fala da seguinte maneira, olha esse templo aqui. E os discípulos olharam o templo e eles observaram o templo lá em Mateus 24, vocês vão olhar, vocês podem ler depois com mais calma. Logo no início, e ele fala sobre o título Destruição do Templo. Ele fala, olha, tá vendo esse prédio? Tá vendo essa construção? Vai ter tempo que você não vai ver pedra sobre pedra, ele fala para os discípulos. E ele começa a falar sobre a grande tribulação. Então, o que acontece nos tempos atuais? Nós estamos vivendo baseado dentro da palavra. A palavra, ela é imutável. A palavra do Senhor, ela é imutável, ela não muda, nunca. Ela é fiel, verdadeira, e ela é uma faca de dois gumes, penetra na nossa divisão da alma e separa a medula de ossos para você ver a profundidade dela. Então, a palavra ela é imutável. O fato dela ser imutável, a palavra nos diz o que vai acontecer nesses tempos atuais. Nós estamos vivendo um processo, né? Não só com uma pandemia que a gente não esperava e ninguém esperava, mas ela já estava sendo sinalizada desde 2000. Espera só um minuto. Peraí. Todo mundo tá me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo? Dá um ok? Sim. Perfeito. Sim. Meu fone decidiu cair aqui, mas tá tudo certo, vai dar certo. E o que acontece? Desde 2015, eu fui para uma conferência com o Daniel Mastral, e ele chama de Trincheira. E eu gosto muito de estudar sobre batalha espiritual. Eu fui formada em batalha espiritual e eu aprendi bastante, um pouquinho do que eu sei, com Neuza Etióquia e Daniel Mastral depois, e foi a minha sequência, e Josué, né, Josué Santos. Então,
Eu peguei uma linhagem de batalha espiritual aí que eu gosto dessa área, Satanás também gosta bastante de me perturbar, então a gente tá combinado, nós dois. Você tá lado a lado, nós dois, a gente faz um confrontinho de vez em quando, porque nós vivemos as guerras espirituais e a gente não dá muita importância para elas em muitos momentos, mas ela faz parte da nossa vida 24 horas, né? E a gente tem que estar com a antena ligada no mundo espiritual, porque ele é real, tão real quanto a gente se alimenta e precisa da comida para viver, do ar que a gente respira para poder viver, do pulmão expandir, e da mesma maneira da água que a gente precisa para sobreviver. É as guerras espirituais que a gente passa dia a dia. Calma que eu vou chegar na palavra. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero chegar com vocês numa linha de raciocínio. 2015, Daniel Mastral já estava ministrando sobre uma pandemia química, para vocês terem uma ideia. Essa pandemia qual nós estamos vivendo, ela é uma pandemia não só sobre o ar, ela vem através do ar, ela vem através de uma contaminação, tão real isso que a gente precisa usar uma máscara para não fazer transmissão vias aéreas. Nesse contexto, em 2015, Daniel Mastral já estava sinalizando que esse cenário iria acontecer. E também ele sinalizou que os Estados Unidos estavam preparando covas terrestre com proteção de solo para não haver contaminação no solo. Então, essas covas estavam sendo preparadas de forma que não tivesse, na hora do óbito, a pessoa fosse enterrada, que não contaminasse o solo. Para vocês terem uma noção, em 2015, nós estamos em 2022. Essa pandemia aconteceu em 2020, virada do século. O que aconteceu nessa questão da virada do século? Aconteceu nesse período que nós abrimos portais espirituais, para você ver como é sério. Satanás já estava preparando a morte de milhões de pessoas terrestres. Lá atrás, em 2019, ele começou um projeto químico, logo onde, do outro lado do país, do outro lado do mundo, né? Começou na China, do outro lado, a gente não tinha nem a possibilidade, na nossa concepção humana, de uma contaminação chegar até nós. Aqui no Brasil, na América do Sul, a gente está na ponta. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A palavra do Senhor está sendo cumprida em Mateus 24, que procede a Apocalipse lá 13. Se você olhar Apocalipse 13, ela vai falar também do que se remete. Apocalipse 9, Daniel já tinha falado lá na premonição que Daniel teve. Premonição eu digo no sentido de que ele já tinha sido revelado em Daniel 10, o que ia acontecer em Mateus 24 e o que vai acontecer se a revelação em Apocalipse 13. É muito forte, porque nós estamos falando sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento sendo vinculado e sobre a revelação em Apocalipse 13. É muito forte, é muito forte. Então, ou seja, nós estamos vivendo no tempo da palavra. A palavra ela não mudou. Deus muda esse cenário. Senhor, muda esse contexto. Pai, eu não aguento mais passar por esse processo. Todo mundo, quantas mortes. E isso acontece no decorrer desse período. Inclusive, a palavra fala também em 24, que no tempos de Noé, vocês podem ler, aconteceu a mesma coisa. Passaram-se 100 anos para que o povo acreditasse, e não acreditasse, na verdade, esse é o contexto, que ia acontecer os sinais no período de Noé. E seria igual. Olha que coisa louca é a palavra do Senhor e como ela nos desperta. Contudo, a palavra também diz que nós passaremos pela tribulação, né? E o processo da tribulação é um processo doloroso, que ia ser árduo. Talvez a gente a gente está sentindo um processo da tribulação. Nós não entramos, talvez, piamente na tribulação, mas existem estudos para a gente se antenar, né? Como eu gosto muito de estudar, existem estudos paralelos, né, sobre cronologia bíblica, que 2050 a gente já está entrando no início do período do período da tribulação, do início das dores. Na verdade, sinais já estão acontecendo 30 anos antes. Nós estamos há 30 anos do processo do início da tribulação. Pela cronologia bíblica. Existem pessoas estudando a Bíblia há 20 anos sobre cronologia bíblica, falando sobre isso. Estudando essa linhagem entre Daniel, Mateus e final de Apocalipse, para vocês terem uma ideia. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que nós precisamos passar, a nossa oração ela precisa talvez ter um formato diferente, porque até o método da igreja está mudando. Nós estamos entrando numa linha digital, onde todas as coisas estão modificando, né? O processo da vida está modificando, e as nossas vias de comunicações talvez mais efetivas na vida está sendo as redes sociais. Ou eu estou errada? Vocês têm percebido isso? Das pessoas mostrarem as suas vidas através das redes sociais, as pessoas talvez mostrarem coisas que não são reais, as pessoas pregarem nas redes sociais e ter uma gama maior de alcance através de pessoas, né? A rede social, ela é uma forma de evangelização em massa, tá? E não é ruim. É duas vias, é uma via de mão dupla, mas ela também pode ser um precipício, claro. Mas o que eu quero falar com as redes sociais é o seguinte, que contudo, o modo da igreja ser, fisicamente falando, ela está modificando. Ela está sendo abalada no processo. As pessoas estão se modificando, o processo da igreja está sendo modificado, e contudo, de repente, a gente vai passar por aquele processo das igrejas subterrâneas que acontecem em outros países, que não é o nosso, graças a Deus, que as pessoas ela tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que diz, o que ela apresenta nas redes sociais, e chegou o nosso tempo sobre isso. Né? E aí fica mais difícil você ter uma comunicação, uma fala diante da palavra que não venha sofrer alguns danos para outras pessoas nas redes sociais. E aí a igreja também tem modificado no decorrer do tempo. As pessoas têm se ligado nesse processo da igreja. A igreja é importantíssima na vida das pessoas. Na nossa vida, ela é extremamente primordial, porque é um campo de guerra. Imagina você que você está em outro país, entrou uma guerra mundial, e o que acontece? Quando você vai para a embaixada, aquela guerra ali, ela não pode te atingir, porque se você é estrangeiro, quando você está dentro da tua embaixada, quem pode tocar em você é só quem é responsável por você em relação à embaixada. Outras pessoas, outros militantes do país, dos soldados, não podem tocar em você a partir do momento que você está aí na embaixada. Essa é a função da igreja. A igreja ela é uma trincheira tão importante que quando você está baseado embaixo dela, no espírito, nas guerras espirituais, ela tem uma proteção no mundo do espírito para poder você não ser atingido. E aí você tem uma gama maior no mundo espiritual para poder ganhar força nessa questão. Então, a igreja ela é extremamente importante na vida da gente, tá? Mas o que tem acontecido nos tempos de hoje? Que nós temos que saber qual de fato é a função da igreja, ela tem se perdido. A igreja, no atual momento, ela tem perdido a função dela do espírito. Isso me preocupa. Mas, mesmo assim, eu quero que vocês entendam, e onde eu quero chegar, que nós estamos vivendo a palavra. A palavra ela não mudou. A nossa estratégia tem que mudar, porque nós iremos passar pelo processo, não tem como ser tirado do processo, esse processo não vai acabar, certo? Agora, a nossa oração precisa ser diferente. Senhor, como é que eu passo por esse processo? A palavra do Senhor está sendo cumprida, não vai voltar atrás. A palavra do Senhor é imutável. Como é que nós iremos fazer para passar por esse processo? Como é que nós vamos viver baseado na tua palavra, porém, de forma que a gente não seja atingido? Porque ela não vai mudar. O processo da tribulação, do que está em Mateus 24, a gente não vai deixar de viver. Pai contra filho, filho contra pais, guerras entre homens e mulheres, né? Desrespeito à sociedade, a imoralidade, né? O conceito do que é ser humano. Nós estamos sendo modificados, a gente tem passado por isso, pelas suas modificações, né? Então, são tantos gêneros falados aí que eu nem lembro, todos esses gêneros aí do mundo, mas a nossa concepção humana, o nosso modo de ver o humano, ela também está sendo modificada. Está baseado na palavra. A palavra ela é imutável, ela não vai mudar. A gente vai viver dentro deste processo baseado na palavra, certo? E a igreja ela é importante, só que também ela está mudando. Está mudando. Ela muitas vezes ela está sendo, como eu posso dizer, colocada em xeque, na verdade, né? As condutas estão sendo colocadas em xeque e a forma com que a igreja está sendo conduzida por muitas lideranças também estão sendo colocadas em xeque. Então, na verdade, a palavra também diz, ai, de onde vem o escândalo? O escândalo, na verdade, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente pega uma verdade, a verdade se torna uma verdade tão forte que talvez não é uma verdade,
que a gente machuca o outro, né? E essa forma de machucar o outro está ficando agressiva dentro da igreja. E aí também muda-se a concepção sobre isso, né? E aí eu vou ler a palavra junto com vocês. Eu queria dar uma introdução. E aí eu também queria introduzir sobre isso, sobre o que estava acontecendo já desde 2015, porque a palavra não muda e a gente vai viver a palavra. Só que o Senhor deu alguns direcionamentos para nós em relação aos nossos talentos. E o que a gente mais tem que proliferar nesse tempo que a gente está são os nossos talentos. Amém? Amém. Jamile, deixa eu te perguntar. Você não quer tentar usar sem o fone, que eu acho que está picotando por causa do fone? Eu vou usar. Faz o teste, por favor, porque está picotando. Melhorou? Aparente, vai falando, vamos ver. Vamos ver. Ô, Jean, deixa eu só te pedir um favor. Como tem muitas meninas aqui que algumas são novas convertidas, explica para elas quem é Daniel Mastral e Neuza Etioquia. Se você puder, então, sim, perdão, Rê, que a gente vai na sequência, né? Eu vou falar um pouco da Neuza Etioquia. Neuza Etioquia, ela é uma japonesa, é uma senhora que ela foi trabalhada e treinada nos Estados Unidos na época, para você ter uma noção, na época onde a gente passou a gente chama Rua Azusa, e ela foi uma das militantes brasileiras dessa geração nossa, atual, de ter sido ministrada por esse povo lá da época da Rua Azusa, onde teve a maior manifestação sobre Pentecoste, o que a gente entende sobre Pentecoste, batismo do Espírito Santo. Então, ela foi uma das mães, né, espirituais, de batalha espiritual, baseado no que a gente aprendeu, o que veio da batalha espiritual do Pentecoste, de lá da Rua Azusa. Ela é Neuza Etioquia, pode pesquisar as redes sociais dela, é uma bênção. E Daniel Mastral, ele tem uma história muito enfática com o bruxismo. Ele era um dos bruxos, ele era um da patente da maçonaria. A maçonaria é uma das redes hoje que mais atua no nosso meio sobre espiritismo, vamos dizer assim, né? Eles são templários, né, da época dos templários. E toda cidade acaba tendo um grupo da maçonaria, que eles trabalham entre eles como homens e tal. E Daniel Mastral, ele foi um grã-mestre na maçonaria, e quem foi o pai dele no Brasil foi o Michel Temer, que foi um dos nossos presidentes. Então, quando ele se desligou da bruxaria, quando Daniel Mastral saiu dessa patente e Deus resgatou ele para a glória do Eterno, ele começou a ser perseguido pela maçonaria e pela bruxaria, mas ele entende muito sobre portais espirituais, como trabalhos, né, de feitiçaria aí, do meio da bruxaria. Ele era um dos caras que era o cabeça do Brasil, para vocês terem uma noção. E o cara é perseguido até hoje, no entanto que ele não fala muito sobre isso, mas ele teve um encontro com Deus muito forte. Ele entrava nas igrejas, ele montava um grupo de pessoas para entrar nas igrejas e destruir as igrejas que estavam mais top do Brasil. Ele queria minar. Ele tinha um trabalho de minar essas igrejas através da bruxaria. Eles se infiltravam mesmo, né, para poder falar para poder contaminar através dos pastores, das fraquezas dos seres humanos. Então ele aproveitava a fraqueza da igreja e se contaminava ali para destruir aquela denominação. Então, quando a igreja perdia uma igreja, ela perdia a força no âmbito do espírito, para você ver como a igreja, ela é importante. Amém, Jean. Então, se todo mundo puder nos acompanhar, abre para mim aí em Mateus 24, por gentileza. Mateus 25, 24 mesmo. 24, 14. Perdão, volta, né? 25, 14. Mateus 14. Livro de Mateus, primeiro evangelho dos evangelhos, 25, 14.
Se alguém quiser ler um pedacinho, pode ir lendo, eu agradeço aí para compartilhar com a gente. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer algo simultâneo aqui, e eu queria que a gente lesse até o 30. Então, quem quiser começar, fica à vontade. Pode ser assim? Até o 30? Isso, do 14 ao 30. Tá, eu começo, então. Cada um lê um pedacinho, pode ser? Vamos ver se todas as meninas conseguem pegar aí. Meu áudio assim ficou melhor? Ficou melhor. Para mim ficou. Ficou aí para vocês, meninas? Perfeito. Fala de novo o número do livro. 25, Mateus 25, a partir do versículo 14. O título é A Parábola dos Talentos. Eu vou colocar aqui também no chat. Eu vou começar, tá, meninas? Eu coloquei aqui no chat também. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes aos seus bens. Mateus 14. Eu vou ler o 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Vou ler o 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ok, vou ler o 17. Pode ler. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Ok. Então, eu vou ler o 18, pode ser? Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 22. Veio também o que tinha recebido dos talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. 23. Pode ler. Disse-lhe o Senhor: bem estás, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor. 24. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. Por isso Sim. tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Então, 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente.
Sabias que ceifo onde não semeei, e junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu? 28. Tirem o talento dele e entreguem-no o que tem 10. 29. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverás pranto e ranger de dentes. Amém? Amém. Amém. Vocês perceberam, vocês já ouviram dizer algumas ministrações? Eu não quero, de forma alguma, trazer contradição no nosso meio. Mas nós estamos lendo a palavra. Amém? O que me foi ensinado por muitos anos da minha vida, tá? E aí eu vou falar um pouco da minha experiência. O Rê falou para falar da sua experiência. Então, nada melhor do que falar um pouquinho da nossa experiência no dia a dia para vocês nos entenderem através da palavra. Aqui fala sobre a palavra dos talentos, né? Então, na matemática da vida, o que a gente pensa assim? Tá aí dentro da igreja, tá? Eu vou trazer a correlação do que eu vivi durante 15 anos dentro do ministério. São muitos ministérios e foram muitas coisas que a gente passa no dia a dia. Mas eu quero falar de coisas que eu fui destravando no decorrer da minha vida. Foi sendo travados pela igreja, eu fui destravando quando eu fui lendo a palavra. Porque nada melhor do que você chegar no culto, você ouvir aquela administração, você criar alguns pontos de interrogação, depois você ir na palavra de novo, e você reler a palavra de novo, e tentar pedir para que o Espírito Santo te revele aquela palavra. Porque talvez ficou confuso na tua mente, ou porque talvez você leu ela tão aceleradamente que não prestou atenção nos detalhes da palavra, né? E por muitos anos da minha vida, a gente ouve falar, você fala assim, mas, gente, por que às vezes o crente ou cristão, no contexto geral, não muda de vida? Não muda o contexto dele, a sua realidade, porque as pessoas parecem ou tá sempre pedindo dinheiro, ou tá sempre emprestando dinheiro para alguém, parece que o povo não sai do mesmo lugar. E aí a gente sempre criou uma concepção de cristão pobre, eu não sei se vocês já ouviram isso em algum momento da vida de vocês, e que a pessoa é pobre, por exemplo, e que a gente tem sobre o pouco, pelo pouco, sobre o muito te colocarei. A palavra está dizendo aqui, não é isso? Mas a gente foi ensinado, pelo menos eu fui ensinada, eu não vou dizer que a gente foi ensinado, não. Eu estou dizendo que eu vou mudar, eu vou dizer que eu fui ensinada, que a gente tinha que fazer, conduzir pela igreja, que é o que eu fiz muitos anos da minha vida, não me arrependo, porque hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei lá atrás, hoje eu estou pela colheita, tá? Porque nada que a gente planta na igreja é em vão, nada do que você planta por amor é em vão. Você pode sofrer, que nem um condenado, você pode chorar, doer pra caramba, mas não é em vão. Isso eu sou prova real disso. Porém, muitos anos da minha vida eu fui ensinada a executar na igreja e não a aproveitar da execução muitas vezes. E por muitas vezes viver uma vida medíocre. Foi o que eu fui ensinada durante quase 10 anos da minha vida. E eu não sabia muito ter uma relação de ordenança dentro da minha casa, no sentido de começar a organizar as coisas e organizar mesmo, assim, ó. Tem dia que eu posso ir para o culto, tem dia que eu não vou conseguir ir para o culto, tem dia que eu vou conseguir ministrar a vida de pessoas, tem dia que eu não vou conseguir ministrar a vida de pessoas, tem dia que minha casa vai estar lotada de gente, mas tem dia que ela não vai estar lotada de gente, tá? E tem dia que eu vou ter que ter tempo para organizar toda a minha vida financeira, primeiro lugar, espiritual, não digo primeiro lugar financeiro, mas eu digo primeiro lugar espiritual, segundo lugar minha vida financeira, em terceiro lugar é o meu tempo e as minhas habilidades, né? Então, assim, em muitos momentos da minha vida eu não consegui coordenar isso. Em muitos momentos da minha vida eu não consegui ser ministra da palavra
estudar, que era uma coisa que eu gostava e gosto muito, né? Porque eu não queria ser enganada e por muitos anos eu fui enganada. É louco isso dizer, mas eu fui muito tempo enganada. Porque eu não conseguia, não me ensinaram que eu tenho várias formas de ser cristã de uma forma inteligente e não ser pobre. Eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de tempo e qualidade de vida. Porque eu perdi muita qualidade de vida no decorrer da minha vida ministerial. Eu me dediquei 100% à igreja, quando no momento que eu mais precisei, a igreja nunca se dedicou a mim. Eu, igreja física. Eu não digo espiritual. Eu estou dizendo de igreja física. Eu me doei 10 anos da minha vida para ministérios, que no momento mais difícil da minha vida eu não pude ter esse retorno. Eu, pelo contrário, foi uma avalanche na minha vida. Foi uma decepção que, se eu não entendesse que Deus é para mim, o que o Senhor representa, que eu acho que é o cenário que muitas pessoas vivenciaram no dia de hoje, ou vivenciaram durante uma geração inteira, as pessoas, elas não entendem quem é Deus, o que o Senhor representa para elas e culpam os seres humanos. Os seres humanos estão em transformação, nós estamos em processo, eu vou participar dessa palavra que nós começamos lá atrás. Nós estamos em constante mudança, porque nós iremos passar por cenários constrangedores a partir de então. E nós precisamos viver, saber quem somos diante de Deus, para a gente não ser corrompidos pelo sistema. E a gente está vivendo a palavra e ela não vai mudar. A nossa oração precisa mudar. Mas o sistema, ele vai continuar corruptível. O sistema da igreja, o sistema mundial vai continuar corruptível. Isso nós não vamos mudar. Nunca. Nossa oração, sim. Nossa concepção diante de Deus, sim. Quem somos diante da palavra, sim. Ou o que a palavra representa para nós, sim. O sistema, não. Então, eu entender isso foi muito doloroso. Eu compreender esse processo foi muito doloroso. E o que essa palavra me ensina? O que essa palavra traz para mim e para você como reflexão no dia a dia? Eu preciso preciso ter ordenança na minha vida, eu preciso ter organização. Mas não quer dizer que eu não consiga multiplicar os meus talentos. E quem disse para você e para mim que nós temos que enterrar o talento? A gente ouve essa palavra de enterrar talentos, é sobre habilidades, e não é sobre habilidades. Talentos está envolto a muitas coisas, e não é só envolto à igreja. Talentos quer dizer como nós levamos inteligentemente a nossa vida diária, porque é ela que vai nos levar a algum lugar. É o nosso tempo, é as nossas finanças, né? As nossas organizações financeiras, que isso conta demais, porque o fato de eu ser dizimista, de eu ser ofertante na igreja, é uma linha muito complicada de se seguir. É importante, é bíblico, e como a gente vai seguir no tempo corruptível de hoje? É outro contexto. Agora, o que eu preciso, que a gente precisa entender? É que tem princípios que não vão ser abertos, não dá para abrir mão. O princípio de não abrir mão é sobre amor, fidelidade, comprometimento, responsabilidade e dever. Isso não se negocia. E está sendo negociado dentro da igreja. Isso me preocupa muito. Porque quando eu entendi que eu posso ser organizada no meu tempo e que o fato de eu não estar na igreja 24 horas, literalmente falando, eu organizar o meu tempo com a minha família, com a minha casa, talvez eu não passaria processos tão dolorosos como eu passei. E se eu me organizasse sobre isso. E os meus talentos, se eu multiplicasse de outras maneiras, de forma inteligentemente, tanto quanto eu entender que eu posso ser uma pessoa proativa, que eu posso ser uma pessoa que eu posso investir dinheiro em bolsa de valores, em qualquer que raio dessas bolsas que sejam, que eu posso ser influenciadora de internet nas redes sociais, que eu posso ser promovedora de um grupo para a palavra de Deus, que eu possa ser uma pessoa que eu consiga encaixar tudo isso e não sofrer e ser honesta com as pessoas, de eu ter palavra, porque a palavra, ela precisa ser, a gente está fora de um contexto, no tempos antigos nossos pais, a palavra ela valeria muito. Antigamente, quando você dava a sua palavra para alguém, ela era um marco. Ela era, se eu der a minha palavra ela tem que valer. Porque é a verdade. E hoje a gente não vive isso. Né? A gente não vive baseado na verdade, a gente vive baseado no jeitinho. Eu dou jeitinho para tanta coisa, eu vou dar jeitinho
para os meus sentimentos, eu vou dar jeitinho para as minhas finanças, eu vou dar jeitinho para o meu tempo, eu vou dar jeitinho para algumas coisas. E tem coisas que não dá para dar jeitinho, tem coisas que não é negociável, né? Quando o seu senhor confiou os talentos aos seus servos, ele queria que eles o multiplicassem, porque quando você fala de talentos, você está falando de habilidades também, talentos, habilidades, comprometimento, responsabilidade, porque o seu senhor estava entregando para eles para ver até onde eles iriam, né? A mesma coisa Deus dá para nós, ele dá para a gente livre-arbítrio, sim, ele dá para a gente a mobilidade para a gente poder viver bem, né? Com todas as riquezas que ele preparou para nós, e nós não usufruímos disso. Inteligentemente, eu posso dizer para vocês que a gente não consegue organizar o nosso tempo para ser proativos, para ser produtivos, né? Nós queremos, acha que dentro da igreja a gente ali vai ser produtivo. E não. Porque quando a parábola fala dos 5 talentos, por exemplo, que ele inicia assim, ele foi lá negociar sobre os 5 talentos e ele recebeu mais 5. Ele teve uma negociação, ele teve um jogo de cintura no sentido de, nossa, eu tenho a capacidade de multiplicar. Eu tenho a capacidade de ser proativo, eu tenho a capacidade de dar para o meu Senhor aquilo que ele nem imagina, porque ele confiou em mim. Da mesma maneira, com o nosso tempo, com a nossa família, com nossas habilidades, em todos os sentidos da nossa vida. E sobre isso, quando o servo achou assim, olha, eu fiquei com um pouco de receio lá, eu dei uma enterradinha lá no teu talento, porque eu sei que eu fiquei com medo de fazer esse processo, e esse processo aí não dá certo, e eu perdei, se brigar comigo. Né? Quantas vezes, aí eu quero deixar uma palavra-chave para você que abriu muitas portas para mim. Quando eu rompi os meus medos, as minhas limitações humanas, e quando eu coloquei a base de oração como fonte primordial de um ciclo na minha vida, eu vi muitas portas se abrirem onde eu imaginei que nunca abririam. Oportunidades que eu achei que nunca aconteceria na minha vida. Eu estou no nível que eu vejo oportunidades em pequenas coisas. Eu entendi que quando eu virei essa chave do medo, quando eu deixei o medo me romper, as palavras dos outros me direcionar, as opiniões alheias me direcionarem, e eu comecei, então, a entender que eu precisava viver baseada na palavra em princípios como? Quando você compartilha um segredo para alguém, obviamente que as pessoas vão ficar tão ansiosas quanto você. E, às vezes, você não vai saber como é que as pessoas vão levar essa informação, não sabe se é pro lado bom ou se é pro lado ruim da coisa, né? Quando eu entendi que a minha oração e a minha fala, ela tinha direção, real direção, eu entendi que eu comecei a abrir portas de medos que eu tinha de avançar, de concretizar, de colocar em prática coisas que estavam dentro do meu coração há muitos anos, há mais de 10 anos atrás. Quando uma chave virou, que eu falei assim, eu não posso ter medo. O medo, ele impede da gente avançar. O medo paralisa a gente. E foi a primeira coisa que aconteceu com esse servo de um talento, foi o medo dele perder. Mas aí eu lembro que Deus preparou todas as pedras preciosas para nós. Ele preparou tudo que é de melhor para nós. Ele preparou a terra, ele preparou a água, ele preparou o planeta, ele preparou as circunstâncias, ele preparou todo um cenário lindo. Quando eu passo um cenário, eu fico olhando e falo assim, meu Deus do céu, ele é muito fera. Ele é extraordinário, porque que coisa linda. É tão legal você chegar num lugar e você ver a paisagem, assim, de uma forma tão exuberante, o pôr do sol, com várias cores, e você imaginar, eu não consigo, ou eu não consegui, eu me frustro, tá? É uma fala de frustração. Eu não consegui usufruir de toda uma partinha, uma partícula da beleza que papai preparou para mim. Porque eu não soube me organizar. Eu não soube me direcionar. Eu fiquei dando ênfase para tantas outras coisas que não trouxe pão para minha casa, que não trouxe equilíbrio para minha casa. Eu deixei tantas falas dos outros me incomodarem que o medo, a impercepção da realidade fez com que eu não aproveitasse todas as riquezas que papai preparou para mim. E uma primeira coisa do medo que eu comecei a romper sobre a palavra dos talentos, tanto financeiro quanto espiritual, é eu ter verdade nas minhas falas. No sentido de, tem coisas que as pessoas vão fazer no dia a dia que nos incomoda. E tem coisas que não dá para ser negociável. Então, quando eu entendi, partindo do princípio que eu emprestava meu nome para as pessoas
emprestava coisas e as pessoas não me devolviam, ou eu emprestava dinheiro, as pessoas não me devolviam. Eu tinha coisas para fazer importantes que eu largava para poder fazer as coisas dos outros e as pessoas não me valorizavam e me incomodava, eu ficava para mim. Eu não conseguia me organizar ao ponto de falar, não, isso daqui eu não vou fazer. Isso daqui eu não vou dizer. Isso daqui me incomoda. Eu não vou fazer isso porque vai me prejudicar. Quando eu sujei meu nome, por exemplo, porque eu emprestei para uma amiga, depois eu falei, mas eu não posso. Quando eu entendi que eu não podia julgar ela, porque eu fiz uma coisa que, por mais que me incomodasse, eu fui agradar ela, eu me desagradei primeiro. Não porque eu queria agradar ela porque ela é bonita ou porque ela é minha amiga. Não, é porque eu falava assim, poxa, mas eu sou cristã, né? Eu tenho que dividir o meu pão. Eu tenho que compartilhar aquilo que eu tenho, mas eu não tinha. Eu fui pegar emprestado do banco, não tem nada a ver, eu tinha que pagar juros, ela não pagou, fiquei com o nome restrito, isso me prejudicou por 10 anos da minha vida, porque a dívida era muito alta. E aí, o que acontece? Me trouxe problemas mil aí durante 10 anos até agora, consegui me organizar financeiramente e começar a entender que tem coisas que não dá para se negociar. Não porque você é ruim, é porque tem coisas que vai te prejudicar por tempos da sua vida. E não dá para mensurar. Então, tem coisas que você precisa ser enfática nessa questão de falar, olha, aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui eu vou te agradar, mas eu vou me desagradar, aqui eu vou me prejudicar, né? Em primeiro lugar, não é que você tem que olhar para você nesse sentido, é que uma vida, ela passa, e quando você vai ver, você agradou só os outros e esqueceu de organizar os seus talentos e as suas habilidades, e você não avançou, você estagnou, ficou parado, você não saiu para lugar nenhum. Não fez nada, não olhou as riquezas dos céus e da terra, não conseguiu usufruir daquilo que é bom, porque tem coisas que Deus faz que é muito bom, Ele fez pra gente, né? E a gente sempre tem uma fala de miserabilidade como os talentos. A gente usa uma fala de miserabilidade, sempre. Ah, porque a gente é cristão, a gente é pobre, coitado, porque a gente é cristão, a gente não pode, porque a gente não pode. A outra fala que a gente sempre ouve é, você não pode. Você não pode, você não pode, você não pode. E tem que tomar cuidado com esse não pode. Porque o Senhor deixou bem claro nos talentos, e aí eu trago para vocês refletirem, é o seguinte, ó, eu te dei 5, eu te dei 2, eu te dei 3. Para uns ele dá mais, para outros ele dá menos. O problema não é a quantidade. Infelizmente, dentro dessa parábola ele quer nos ensinar que o que tinha mais acabou ganhando mais. Você sabe por quê? Por causa da ousadia, por causa da intrepidez, por causa do medo que ele não deixou paralisar, porque ele quis avançar, porque ele pensou também no seu Senhor, sabe? Então, foi uma junção de coisas que fez ele acumular mais riquezas, vamos dizer assim. Até o que não tinha, até o que tinha lhe foi tirado. Aí eu entro dentro do contexto, como é que existem pessoas pobres no nosso meio? Por que será? Será que porque o Senhor é desigual? Porque o Senhor trata por desigualdade? Não trata por desigualdade. Quando eu entendi que nós somos responsáveis pelos nossos talentos, nós somos responsáveis. Aonde você quer chegar? Quando a gente fala assim, ó, a palavra ela tem poder. E muitas vezes a gente não usa de poder das nossas palavras, em sentido nenhum, tá? Não só pelo lado espiritual da coisa, mas no nosso dia a dia. Eu trouxe um exemplo das finanças que me prejudicou por 10 anos, e hoje eu entendi que eu prefiro comprar à vista, eu prefiro não fazer média com ninguém, eu prefiro tratar das minhas coisas com lealdade comigo em primeiro lugar e com os outros. Se eu não posso comprar, eu não compro. Se é momento de não comprar, eu não vou comprar. Se é momento de me arriscar um pouco mais, eu vou pensar, eu vou orar e vou pedir sinais. É para eu fazer, tá comigo, eu vejo o Senhor abrir porta, porque se eu não ser ousada também, o Senhor não vai fazer por mim. O Senhor vai me dar direções. Então, assim, eu posso ser ousada, é o momento de eu me arriscar, de eu ir para cima. Então, quando eu vejo que é a hora de eu ir para cima, que eu consigo ter sinais do meio, do espírito, eu vou para cima e sem medo. Eu falo, vai jogando medo de lado, hein, Senhor, que eu tô indo, hein, eu tô indo.
né? E com isso eu abri uma clínica aqui de uma improbabilidade. Hoje eu tenho uma sala de estética maravilhosa e em probabilidade estou abrindo uma empresa. Por quê? Porque quando eu entendi que o medo ele não me paralisava mais e que os talentos que ele me deu eu precisava multiplicar, não só para os outros, primeiro comigo, para eu ser exemplo para os outros e eu multiplicar na vida das pessoas aquilo que ele fez comigo primeiro. Então eu entendi que essa palavra ela tinha que fazer efeito na minha vida, assim como a verdade. Certo? Então, assim, como diz o ditado popular, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Aquela coisa do ser comprometido, sabe? Daquilo, de levar isso à risca, literalmente. E eu tenho aprendido a levar isso à risca, financeiramente em primeiro lugar, que foi uma chave na minha vida, tá? Principalmente. Tem coisas que a gente vai protelando. Eu preciso resolver, mas deixa para depois, quem sabe depois eu consigo resolver. Eu vou levando isso de uma maneira que eu vou empurrando com a barriga. E tem coisas que a gente tem que entender que não dá para empurrar com a barriga. Existem coisas que viram a chave na vida da gente que não dá para empurrar com a barriga. Uma das coisas é a parte financeira, outras coisas é nas nossas atitudes. A gente permuga uma situação. Amanhã, voltei? Amanhã eu faço, ou eu preciso resolver uma situação matrimonial, eu preciso sentar para trocar uma ideia, para conversar sobre uma coisa que me incomoda, e a gente não usa isso como uma verdade. E em muitos momentos, os nossos sentimentos e as nossas limitações é uma verdade. E a gente precisa tratar ela como a verdade, né? Porque o tempo passa, as coisas passam, e a gente acaba não tendo bênçãos e multiplicações por causa disso, pela promulgação de um ato. E quando eu entendi isso também sobre a minha vida, eu não deixei mais as coisas ficarem estagnadas. Eu virei outra chave e eu comecei, então, a despertar isso sobre a minha vida e eu comecei a juntar o processo da oração com o processo da ação, literalmente. Era a oração e a ação, e vamos para cima, e eu não estou perdendo tempo, não dá tempo de ficar triste, não dá tempo para ficar murmurando, não dá tempo. E o mantra, a gente fala sobre, hoje eu estudo um pouco sobre ciências quânticas. E quando eu entendi sobre ciências quânticas que estava relacionado àquilo, porque o que eles estão vivendo cientificamente, o senhor já tinha dito aqui, ó. Isso eu fiquei mais abismada ainda. Eu falei, eu não acredito que os caras estão vivendo aquilo que a gente já tinha que viver. Porque a gente já aprendeu. Não é novidade. Os caras estão fazendo agora sobre ciência quântica, não é novidade, para a gente já está aqui. Só que eles estão vivendo princípios, a gente não está vivendo princípios, porque a palavra ensina sobre princípios e a gente não está vivendo princípios. Quando eu falo sobre o poder da oração, sobre a fala relacionado a nossa palavra, ela tem poder para dar vida e morte. A palavra diz isso. A nossa palavra tem poder para dar vida e morte. Aí o que a gente ouve muito falar sobre isso é sobre os nossos filhos. Não profetiza coisa ruim. Não fala palavrão. Não diz isso. Você está chamando coisa ruim para a tua vida. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Né? E inúmeras vezes nós não utilizamos essas falas de bênção para profetizar sobre a nossa vida. Tô mentindo? Hoje meu dia vai ser poderoso. Eu vou acordar hoje, eu já tenho o que para fazer? Eu vou listar aqui, eu já tenho isso. Eu tenho isso para resolver, eu tenho isso para poder investir, eu tenho isso para poder falar, eu tenho isso para poder conversar com alguém, eu preciso me resolver durante o dia. E hoje vai ser poderoso, vai ser abençoado, não quero tristeza, tristeza não faz parte da minha vida, e hoje eu vou arrebentar. Hoje eu vou arrebentar. Tá tudo ruim, tá desabando, mas tá tudo bem. Tá ótimo, as coisas vão acontecer, tá ruim, mas não só você acreditar nisso, mas você profetizar. Hoje eu vou ganhar 10 mil reais. Hoje vai ser como? Eu quero carro tal. Eu quero viver na casa tal. Eu quero viver assim, é assim que eu quero viver, Senhor. Senhor, eu quero essa situação aqui resolvida, ó. Hoje, Senhor, eu acordei como? Ó, estou resolvida, hein? Tá tudo combinado entre nós. Tá, ó, tá tudo certo. Tô sofrendo, tá? Ó, Senhor, tá ruim aqui, ó, mas hoje vai ser diferente. Hoje o meu cenário vai ser outro, hein? Tá combinado nós dois. Aqui é como? Então, quando eu comecei a trazer essa dinâmica das ciências quânticas para minha vida, eu também vi a coisa mudar. Eu também vi as coisas se profetizarem de forma diferenciada. Porque sair da fala para uma ação, ela é uma prática diária. Uma prática diária.
Não é só sobre o mantra, entre as que você ouve dizer aí fora, sobre, ó, tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem para mim. Tudo que eu quero, nessa brincadeirinha aí de fala, nossa fala ela não tem poder para dar vida e morte. Então, se a minha fala, durante o dia, eu falo dia, não é demagogia, não é uma questão só de leitura bíblica e não colocar em prática. Eu digo em relação a como você se relaciona com a palavra e como você vive ela. Isso é uma prática, é praticar. Sair da teoria e vir para a prática todos os dias. Entendeu? Porque hoje eu quero que as pessoas elas entendam, em nome de Jesus, que não é só uma fala externa, ela precisa ser praticada todos os dias. As bênçãos do Senhor, ela vem sobre nós e ela tem que ser contínua, porque Ele já preparou. Não preparou a guerra. A guerra é para acontecer o pau quebrar no mundo do espírito e você fingir que nada está acontecendo e falar, ó, fica aí, hein? Que eu tô indo, hein? Estou seguindo. Então, sobre essa palavra da parábola, ele me ensina muito em relação a essa fala dos 5 talentos de multiplicação, no sentido total da nossa vida, que a palavra ela tem poder para dar vida e morte, mas ela tem mais sobre vida do que morte. Concordam comigo? Porque todas as pedras preciosas ele preparou para nós, todas as riquezas do mundo já está tudo preparado. Já está tudo preparado. E por que a gente não tem esse poder sobre nós? Porque tem que ser as pessoas... Por que tem que ser a maçonaria? Por que os caras têm que ser ricos? Por que a gente tem que viver pobreza? Por que a gente tem que mendigar a pobreza? Por que a gente tem que se conformar com as nossas imperfeições? Com as nossas realidades medíocres de todos os dias? Mas eu não entendo. É uma coisa... É uma matemática que, para mim, ela não se encaixava. E quando eu descobri que, na verdade, a nossa profecia diária era nos ensinada de forma errada, foi aí que eu comecei a profetizar e a entender que o meu dia a dia, a minha fala e da forma que eu me comporto é o que vai direcionar a minha trajetória de vida durante anos da minha vida e aonde eu vou chegar. Porque não é sobre as pessoas, porque é muito fácil terceirizar nossas mazelas, as nossas dificuldades ao outro. Porque, na verdade, na parábola, ela está dizendo que todos que estavam ali sobre aquele senhor tinha as mesmas probabilidades, as mesmas possibilidades. Agora, o que eles iam fazer com elas aí era um caminho, era um destino. Era quem tinha mais esperteza, ou quem tinha mais jogo de cintura, vamos dizer, pela vida. Então, são coisas que, às vezes, a gente espera do outro e que a gente não atrela a nós, as nossas deficiências, e não mudamos isso. É muito fácil terceirizar para o outro. É muito fácil terceirizar para a igreja, para a conduta errada de alguma liderança, mas nós não entendemos de que forma nós queremos caminhar e conduzir pela palavra. Entende isso? Então, quer dizer que a circunstância do meu, ela não pode e não deve interferir naquilo aonde você quer chegar diante de Deus. Porque, se você olhar a parábola, o seu Senhor não estava presente na hora das multiplicações. Concordam? Ele deixou eles, deu a direção e falou, vai, está aqui. O que vocês vão fazer com ele, né? Eu vou te dar 5, eu vou te dar 3, eu vou te dar 2, eu vou te dar 1. O que vocês vão fazer? Então, não dá para chegar numa conclusão, eu chego numa conclusão perante a essa parábola, que não dá para terceirizar as deficiências ou a falta de multiplicação do que foi dado de talentos ao seu Senhor. Da mesma maneira, não dá para terceirizar as nossas dificuldades ao outro. Entende? É a nossa postura, é o nosso comprometimento conosco e com o meio. É conosco, porque eu sempre uso uma frase assim, ó. Eu tenho uma situação que eu passo na empresa onde eu estou, que é a empresa onde a gente está construindo uma história, eu e uma parceira, e eu falo para ela o seguinte, eu prefiro sempre correr pelo certo. Essa é a minha fala. Ah, mas é porque eu prefiro, você pode ser minha amiga, mas você está errada. Eu prefiro correr pelo certo. E o que é o certo? O que é justo? É se colocar no lado do outro, sabe? É se compadecer da dor do outro, mas não é passar a mão na cabeça e falar, que bonitinho. Ai, a gente vai dar um jeito nisso. Não, tá errado.
entendeu? Mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? É simplesmente olhar e falar o que dá para ser feito. E tem coisas que Deus vai falar pra gente, ei, tá errado, toma outro caminho, e essa daí eu não vou passar a mão na sua cabeça. Porque você vai pagar pelas consequências dos seus atos. As consequências, a gente não é livre. Deus não vai livrar a gente das consequências dos nossos atos. Ele pode até ajudar a gente a passar por ela de forma melhor. Mas anular isso, não. Ele não vai anular. A gente vai passar pelo processo, ele vai doer, e a gente precisa aprender, porque todo o processo, ele precisa, tem um aprendizado no decorrer disso. Você acha que esse servo aqui, será que ele não aprendeu nada com esse um talento enterrado lá e não teve motivo nenhum para que ele pudesse entender que a forma com que ele conduziu estava errada? Sim, obviamente, mas ele ficou sem a única moeda que ele tinha, ele ficou sem, pronto, ficou e acabou. Agora vai ter que correr atrás de outro. Então, a vida da gente, ela é assim, no meio cristão, dentro daquilo que a gente vive, mas a gente precisa entender que a gente precisa não pular princípios. Não dá para dar jeitinho em certas coisas, e também não dá para a gente terceirizar as nossas dificuldades ao outro. Eu digo nesse sentido que nós somos tratados das mesmas maneiras pelo papai. Papai, ele não é, tem coisas que, mas aí é como a gente conduz a vida. Como é que você está conduzindo? De que maneira você quer? Né? Você quer, será que a gente está dosando certo o nosso dia a dia? Será que a gente está fazendo as coisas conforme a palavra diz, mas colocando ela em prática através da nossa boca, profetizando coisa boa, não querendo mal de ninguém, não falando da vida de ninguém, porque eu não perco meu tempo falar da vida dos outros. Nem meu tempo, nem meu talento, nem as minhas habilidades. Eu não vou perder tempo com quem não quer ganhar tempo comigo. Ponto. Essa é uma fala minha que eu uso continuamente. Quer vir comigo, segue. Se não quer, filho, fica. Deus te abençoe que eu tô seguindo. Se você vir, vem. Se você não quiser, fica. Porque as habilidades e o tempo é para todo mundo. De que forma eu vou fazer com que eu multiplique isso? Aí é da forma que eu vou enxergar a vida. Certo? Mas tem coisas que não dá. Eu hoje não negocio. Eu não negocio a minha fidelidade, eu não negocio o meu Senhor, eu não negocio as minhas finanças, eu não negocio coisas erradas no sentido de, grupinho ficar falando do outro, eu não tô perdendo tempo para isso. Tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que ser rica nessa terra. Deus me deu, Deus já me deu. Entendeu? Enquanto você fica aí falando a vida dos outros, eu tô ganhando dinheiro, quero ganhar dinheiro. Eu quero fazer o bem pro próximo, eu quero abençoar a vida dos outros. Você tá entendendo? Eu quero dar emprego para um monte de gente. Eu estou pensando no que eu vou fazer com as minhas habilidades. Enquanto você está aí preocupado com o que vai fazer. Sabe? Então, são essas coisas que os talentos, essa parábola, tem me ensinado demais. Demais. Sabe? Quando eu virei chaves na minha vida, tirei o medo de romper, de crescer, de evoluir, de ler, de estudar, de deixar de ser preocupado com família, porque problema familiar todo mundo vai ter na vida, esse sistema vai continuar para sempre, mas a gente tem que ter habilidade para lidar com elas. Então, assim, não é falando mal, não é criando intriga, é assim, o problema já existe. Como é que a gente resolve? Do decorrer da minha vida, eu fui aprendendo que ser prático, em muitos momentos, é melhor do que você discutir. É melhor do que você ter razão. Ter praticidade e habilidades é melhor do que ter razão. Você pode estar coberta de razão, mas eu não vou discutir com você. A gente vai orar. Você pode orar? Você quer orar sobre essa situação? Vamos orar aqui, velho. Vamos orar, vamos sentar e vamos orar. E depois, você pode ficar com raiva de mim, aí depois a gente conversa quando você estiver com calma. Tranquilo. Então, hoje, ter razão, para mim, não é um poder. Mas, sim, se você quiser ter razão, você vai ter toda a razão do mundo, mas eu não vou discutir com você, não vou perder meu tempo, minhas habilidades, nem falando de ninguém. Então, são coisas que, nos meus princípios, eu não negocio e vivo bem hoje. E vivo muito bem para a glória de Deus, né? Tem coisas a melhorar, né? A gente vai aprendendo a palavra, eu vou profetizando todos os dias, Deus me dá sabedoria, me dá discernimento, eu posso entrar nessa? Dá para entrar? O senhor concorda? Me dá sinais, eu peço sinais daqui, sabe? E a vida vai ficando mais fácil você lidar quando você coloca alguns valores e princípios da palavra, tá? E aí eu falo sobre pôr mesmo e sobre tirar o medo. O que eu quero hoje deixar para vocês, para encerrar aqui, porque eu falo demais, não deixar que o medo e as circunstâncias venham as paralisarem.
E sobre essa profecia, sobre esta palavra, sobre estes talentos, eu quero, em nome de Jesus, profetizar na vida de vocês, que vocês tenham todas as habilidades dos céus e da terra, e tudo que Deus preparou de lindo para vocês, toda a natureza que Ele preparou, todo o momento que Ele parou de abundância, não só financeira, não só em relação a bens materiais, mas espirituais. É lidar e aceitar as armas que vocês têm pela oração, pelo poder da palavra e pela ação dela, e que a ação se torne real na vida de vocês, e que a profecia de coisas boas sejam reais na vida de vocês, e que vocês possam colher 100 por 1 de tudo que Deus tem preparado. Amém? Amém. 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 Amém, glória a Deus. Amém, eu recebo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Jamile, que palavra abençoada. Muito obrigada mais uma vez. Eu falei para Mais uma mentoria. eu tomei um remédio para gripe, aí eu tomei a sonolenta, assim. Mas, menina, tudo que você falou, assim, tem a ver de muito coisas que Deus tem tentado, tá destravando da minha vida, assim, e principalmente organização. Eu já iniciei o ano falando, organização, preciso me organizar melhor. Então, assim, falou muito comigo mesmo. Eu vou pegar, como eu gravo esse vídeo, né? Eu coloco a nossa reunião gravada no YouTube amanhã, quando o efeito do remédio passar, eu quero ouvir de novo. Vou ouvir de novo, porque é muito importante realmente ter essa virada de chave, essa organização, e até em questão, igual você falou, né? Espiritual, a gente entender, destravar um pouco a mente. Que a gente tem que sim ir para a igreja, que a gente tem que buscar, mas também a gente precisa buscar dentro da nossa casa, a gente precisa se organizar financeiramente, igual meu marido falou, né? Eu falo que a gente antigamente não tinha essa cultura quando entra em questão de dinheiro. Antigamente os nossos pais não criavam nessa cultura que a gente tem que guardar dinheiro, que a gente nunca viu. E hoje eu e o meu marido, eu por muito tempo fiquei com o nome sujo, me endividei muito. E hoje eu faço isso com o meu filho, que tem 4 anos. Ele já tem uns 3 cofrinhos aqui. E aí tudo que ele pega, ele quer pôr no cofrinho, que eu já ensino isso para ele. E meu marido fala, não, a gente tem que correr atrás. Eu dou uma meta aqui para eu ficar rico. Eu tenho essa meta aqui, eu vou ficar rico. A geração de pobre acabou em mim. Acabou que eu não aceito mais. O meu filho vai sim ser... Tanto que meu filho, você pergunta assim, Benjamin, que carro que você quer ter? Ele fala, eu vou ter uma Porsche, eu vou ter uma BMW e uma Ferrari. Ele não fala nenhum carro baratinho, não, porque é a mudança de mente. E às vezes a gente não liga, igual você falou, muitas vezes o pessoal não liga à organização, a tudo que Deus deu. A gente fala, não, tem que ligar dinheiro, não, tem que ser pobre. Que para acreditar em Deus tem que ser pobre. Não é assim, gente. A gente precisa, assim, correr atrás e ter nosso objetivo e ter essa virada de chave, igual você falou, Deus deu talentos para que a gente venha exercer as nossas funções, para que a gente venha ajudar outras pessoas. Então, a gente tem que sim sonhar, a gente tem que sim batalhar e destravar essa mente, para tirar esse espírito de pobre, assim, de mente de tudo. E só pensar em coisas boas, isso mesmo. Então, falou muito. Isso mesmo. Vou ouvir de novo. A palavra caiu muito bem para o início do ano, né? Exatamente. Exatamente. Vamos virar essa chave logo no início do ano e seguir em frente e vamos ficar ricos. Todo mundo ficar rico. Em nome de Jesus, a gente pode, a gente consegue, nós somos capazes. E eu só quero falar mais alguma coisa. Não percam nunca a oportunidade de viajar. Posso deixar uma dica para vocês? Se vocês largarem tudo um final de semana e falar assim, eu vou deixar esse dinheiro aqui, ó, para eu sair da rotina que eu estou vivendo, da minha realidade, ou da minha falta de realidade, sei lá, e eu vou viajar aqui, ó, para Praia Grande, não importa, para o interior de São Paulo, eu vou pesquisar aqui, eu vou olhar um lugar para eu ir com a minha família, e eu quero tirar esse momento para nós, uma vez no mês. Eu deixo aqui um desafio para vocês, é sério. Sabe? Minha meta. É uma das minhas metas. Quando você sai para fora, seu olhar vai além do que você está acostumado a olhar aqui, ó, nessa direção. Quando você sobe um pouquinho, você fala assim, meu Deus, o que eu estou perdendo? Que coisa linda, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Meu Deus, que eu perdi tanto tempo da minha vida condicionada a uma situação que eu não precisava.
sabe? E Deus fez tanta coisa, tanto lugar bonito, sabe? O nosso Brasil é tão lindo que às vezes a gente perde oportunidades por conta de uma mente travada, por conta de um sistema. Verdade, verdade. Eu queria falar Eu ia falar, quer comentar? Alguém? Eu queria fazer um comentário, pegando o gancho aí de tudo que vocês falaram, sobre sonhos, né? A gente nunca deixar de sonhar, de querer ter o melhor para a nossa vida, para a nossa família, de querer viver o melhor. Nada é impossível, né? Nada é impossível para aquele que crê em Deus, né? E às vezes a gente fica paralisada, assim, não, tipo, tô ganhando pouco, não dá para eu viajar. Mas se a gente aprender a se organizar, aprender a se administrar as nossas finanças, administrar os nossos dias, o nosso trabalho, a gente consegue viver bem, né? É cansativo o trabalho diário, mas se a gente parar um tempo para respirar e olhar o que está à nossa volta, o que a gente tem de graça, uma praia, na Praia Grande, a gente tem de graça, né? Exato. A gente tem de graça, assim, tipo, Deus deixou para a gente usufruir, ir lá e aproveitar, né? Uma coisa, um exemplo, meus pais, eles moram no interior da Bahia, chama Chapada Diamantina. Eles moraram lá na roça, assim, muito tempo. E lá ao redor tem cachoeiras, tem grutas, tem morro, tem muitas coisas assim lindas, assim maravilhosas. Ano passado eu fui com meu esposo e a gente aproveitou, foi para os rios, para as cachoeiras. Meu pai e minha mãe, eles nunca tinham ido. Eles foram começar a ir depois, conhecer os lugares lá em volta de onde eles nasceram, tipo, com 30 e poucos anos, com 40 e poucos anos, depois que já tiveram os 4 filhos. Eles nasceram lá, foram criados lá, toda a família, e não conheciam nada que tinha em volta da cidadezinha que eles moravam, sabe? Por ser limitados, assim, viver numa situação difícil e tal, mas eles não conheciam, vieram conhecer, tipo, ao redor da cidade deles, depois de 40 anos. Você entende? Então, demora, assim, para cair a ficha, tipo, daquilo que você pode viver, que é algo simples e prático, e tá, às vezes, ao nosso redor, e a gente tá com a mente fechada, assim, né? Exatamente. Não é verdade? Não é só prosperidade, mas é ter uma qualidade de vida saudável. Exatamente. Qualidade de vida saudável. Isso eu não vivi. Eu vim viver depois de um processo que eu passei dolorosíssimo, que aí foi que eu fui entender que eu precisava, que eu poderia me organizar melhor. E quando eu saí para fora, que fui morar no Nordeste, eu morei recentemente lá e fui abrir um negócio lá. E aí eu falei, meu Deus, eu conheci tantos lugares, tantas coisas que não era por conta do dinheiro. A questão é que era barato, mas eu nunca me propus a me organizar para fazer aquilo. Aí quando eu voltei, tipo, parece que vira uma chave tão poderosa que eu fui para outros lugares que eu nunca imaginei ir, que tipo nem passava na minha cabeça e que estava no quintal de casa, como Angra, por exemplo. Eu fui para Angra, saí de lá querendo comprar um terreno. Eu falei, eu vou comprar um terreno aqui em Angra, porque é o quintal de casa. Eu fui 7 horas dirigindo, rapidão, assim, no sentido de que eu não peguei ônibus, eu peguei o carro, eu e 4 amigas, e entramos todo mundo dentro do carro e bora para Angra. Gastou com tudo que nós fizemos lá, todo mundo, ida e volta, hospedagem, um final de semana inteiro, cada uma gastou R$200. E a gente foi para lancha, a gente luxou, a gente foi para lancha, a gente comeu bem, cada uma gastou R$200. Então, quer dizer, não é questão do dinheiro em si, é questão da organização que a gente, às vezes, não se propõe a fazer. Você não para e fala assim, eu preciso viajar, eu preciso gastar R$100, eu vou gastar 50 para ir, 50 para você, eu vou comer uma coxinha e tomar uma água, mas eu viajei, porque eu preciso. Então, são coisas simples da vida que a gente não se organiza mesmo. E que precisa. Eu queria só compartilhar algo, assim, como o nosso culto é de mulheres, né? E, na verdade, é um testemunho do meu marido. Mas eu acho que a maioria conhece, né? Meu esposo, ele é músico. E desde quando a gente se conheceu, ele já vivia no ramo da música. E muitas vezes ele ouvia, né? O pessoal falava, mas você trabalha com o quê? Trabalho de músico, mas músico não é profissão.
E ele muitas vezes ouviu isso, e muitas vezes, logo quando a gente casou, a gente passou por dificuldades financeiras, porque ele sempre viveu, né, desde quando o conheci, ele vivia da música. E eu falava, é seu sonho? É isso que você quer? Então eu vou estar com você para o que der e vier. É isso que você quer? Então vamos orar, vamos entregar na mão de Deus, e o que tiver que ser, vai ser. Se é para você ser um músico, você vai estudar para ser o melhor músico. Sempre falei para ele, você quer isso? Então vamos estudar para isso. E a gente passou por várias dificuldades, né? E aí a gente sempre, antes de eu me tornar evangélica, de me batizar, eu era católica, sempre frequentei a igreja, eu e ele, antes da gente se conhecer, a gente sempre foi muito fiel de ir na igreja, enfim. E depois que a gente começou a conhecer, né, virou evangélico e começou a conhecer mais a palavra a fundo, aí que a gente começou a crer realmente em Deus e buscar. E logo depois, eu acho que uns 2 anos depois da nossa conversão, o meu marido teve um sonho que Deus ia abrir uma porta para ele. E aí, do nada, ele colocou numa pregação, e lá na pregação falava para ele que em março ia abrir uma porta. E ele sempre viveu, ele tinha um grupo dele, tocava em alguns grupos. E, lógico, todo músico sonha. O meu marido, ele não é cantor, ele é cavaquinista. Então, o sonho dele era tocar numa banda de alguém muito bom. Não era cantar. E, para honra e glória do Senhor, em março, ele recebeu a oportunidade. E hoje eu acho que vai fazer 5 anos que ele toca na banda do Péricles. Então, para ele, para a gente, é uma realização de um sonho dele. Então, ontem eu estava assistindo estava assistindo um filme com meu filho de Natal. E aí tem uma frase que eu até anotei e coloquei no meu WhatsApp, que eu falei, eu vou postar, que diz, a impossibilidade é só uma possibilidade que a gente ainda não compreendeu. Porque muitas vezes a gente acha que certas coisas são impossíveis a gente realizar, é muito distante do que a gente vê, do que a gente está vivendo, da nossa situação financeira, da nossa situação espiritual. Eu não estou lendo a Bíblia hoje, eu nunca vou poder me tornar uma pastora. E aí, até no filme, eu anotei essa frase, porque na hora que o menino falou assim, aconteceu alguma coisa, o menino falou, isso é impossível. Aí o cara falou assim, essa palavra não existe aqui, não pode falar essa palavra impossível, porque não existe o impossível, realmente. A impossibilidade é só uma possibilidade que a gente ainda não, que talvez você ainda não conheça. Então, não existe nada impossível. Se a gente buscar, se a gente se propor, se a gente se organizar, vai acontecer. Vai acontecer coisas maiores ainda do que a gente imaginou, porque eu acho que até, igual meu marido fala, até nos melhores sonhos dele, ele nunca imaginou que ele estaria onde ele está hoje. Faz 5 anos que ele está tocando, ele ficou 2 anos sem ter show nenhum, e ele ficou 2 anos recebendo. Você já viu isso? 2 anos sem trabalhar e 2 anos recebendo todos os meses. Então, assim, até aí Deus proveu. Então, não existe impossível, não existe realmente impossibilidades. A gente precisa se organizar. Às vezes eu falo, até quando eu tô com problemas financeiros, eu nunca falo, Senhor, eu sei que eu errei, é culpa minha, se eu tô passando nesse aperto, foi eu que me entrei nisso, e eu preciso que o Senhor me ajude. Mas jamais jogar a culpa em Deus, porque a gente sabe que Ele deu os talentos, e muitas vezes a gente faz mau uso por falta de conhecimento da palavra, por falta de organização. Amém? Mais alguém quer compartilhar algo? Eu vou pedir para a Jamília orar pela gente, pelas meninas. Algumas meninas já me mandaram aqui no WhatsApp alguns nomes de pedido de oração. A Roma pediu para a gente orar pela vida do João Guilherme, do filho dela, que está participando de um processo seletivo. Então, ela pediu para a gente colocar o nome dele aí em oração. A minha prima me chamou também, que o filho dela, Theo, tá com uma gripe, tá no hospital, com febre. Eu oro, peço... Deixa eu pegar aqui no chat. Eu peço que vocês orem aí também pela minha vida, pela minha família. Tá todo mundo muito gripado, né? A gripe veio para pegar todo mundo. Eu tive febre madrugada passada, meu filho teve febre ontem, minha cunhada foi visitar a mãe em Minas, chegou lá, tá adoecida, tá de cama, tá todo mundo pegou uma gripe geral, assim. Meu trabalho também, a gente ia marcar ontem
para se encontrar amanhã lá no escritório presencial. Umas 5, 6 pessoas estão bem doentes, bem gripadas, e um está com Covid. Então, vamos orar pela saúde, né, das pessoas, dos nossos E a familiares, Mona, dos nossos filha? amigos. A Mona. Sim, já coloquei aqui. Ô, Tata, Oi, madrinha. eu vou pedir oração, amor, pelo Theo também. Ele não tá bem, desde manhã com febre. A febre vai e volta, 39, 40, sabe? Então, assim, eu tô muito preocupada. E a Bruna foi levar ele no médico agora à noite. Eu Tá bom? coloquei aqui, ela me mandou já tá aqui no caderninho, pode deixar. Tá bom, obrigada. Amém. Mais alguém? José. Olá, boa noite. Boa Glória a Deus pela noite. palavra. Recebi o convite Amém. pela Regiane. Obrigada, Regiane. Entrei. Hoje eu não fui no culto. E recebi um convite aqui para participar dessa reunião e acabei tendo uma noite abençoada, né? Glória a Deus pela palavra. Obrigada. Eu não sou da igreja, né? Da igreja que vocês são, né? Já fui um dia. Agora eu estou congregando em outra, mas agradeço muito pelo convite que a Regiane me deu e pela palavra, né, que foi os talentos que essa mulher aí de Deus, né, Jamile tem fala uma palavra muito linda e vou levar para essa semana aqui e anotar no meu caderninho, tá bom? Muito obrigada, Regiane. Aí antes de sair eu queria dar um tchauzinho para vocês, uma boa noite, tá bom? Eu também estava aqui já quase assim cochilando. Eu falei assim, não, aí o negócio começou a ficar bom. Eu falei, deixa eu levantar. Levantei e tô aqui sentada. Tá bom? Amém, Silvia. Obrigada. Obrigada. Tchau. Fica Prazer, à viu, com vontade para vocês. estar aqui, viu? O link é sempre o mesmo, toda quarta-feira, 8h30. Fique à vontade para estar e para convidar outras mulheres. Tá bom, então. É que toda quarta também eu tô no culto, né? Aí hoje eu não fui. Aí entrei e vi a mensagem e falei, deixa eu entrar. Aí glória a Deus pela palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Tá bem? Amém. Gente, Boa eu acho até noite. legal, a Silvia falou, né? Eu acho até legal a gente falar para vocês, porque normalmente eu fazia abertura e acabou que, de vez em quando, normalmente tem uma semana que tem gente nova, tem outra semana que tá as meninas que estão sempre com a gente. Normalmente a gente é em torno disso de 20 a 30 mulheres aí toda quarta. Mas o nosso grupo ele foi criado por mim, pela Rê, pela Suelen, pela Carol. Quando a gente criou, a gente fazia parte de um ministério. E aí, com a pandemia, acabou que Deus me guiou para outro ministério. Então, hoje a gente não está aqui para falar de uma placa de igreja. O nosso Conexão é para falar do amor de Deus, independente se você é evangélica, se você é católica, se você é do banda, da onde você é. Aqui a gente não tem religião, não tem uma igreja só. Somos várias mulheres apaixonadas por Deus, querendo mais dele, é isso que a gente quer. Então, eu acho até legal algumas meninas que estão aqui novas, que eu acho que eu nunca mais falei disso, né? Muitas já estão entrando há alguns dias e nem sabem. Mas a gente não tem uma... o foco não é falar de uma igreja, tanto que eu normalmente eu não convido aqui, não falo. Se as meninas me chamam no particular, eu falo, se um dia quiser conhecer a minha igreja, fique à vontade. Mas a gente está aqui para compartilhar do amor de Deus, porque eu tenho certeza que quando a gente ama a Deus demais, quando a gente sente vontade de buscar Ele, Ele vai nos direcionar para o lugar certo. E igreja a gente sabe, né? Hoje, graças a Deus, ou, né, por bem ou por mal, cada esquina se acha uma igreja. Então, cada um tem que ir aonde se sentir, né? Cada um O importante é a palavra, né? Sim. O importante é a palavra de Deus. Exatamente. E o que foi falado aqui hoje foi tremendamente lindo. Amém, amém. Foi tremenda mesmo. Mais algum pedido de oração, meninas? Eu quero agradecer a Deus, porque eu cheguei bem, estou na Bahia. Agradecer a Deus mesmo pela minha família, pela saúde de todos, e pedir pela saúde de todos vocês aí também, tá? Deus abençoe, dê bastante saúde para todos nós. Estou aqui na Bahia, minha viagem foi tranquila, minha prima também está aqui com o filho dela, a gente está bem. E é nessas pequenas coisas que eu vejo Deus na minha vida. Então eu quero agradecer. Amém. Amém, Ângela, glória a Deus. Amém. E força aí para vocês, vai dar tudo certo, viu?
Melhoras Amém. para vocês. Deus abençoa, muita saúde, positividade. Amém. Jamile, eu vou passar então a palavra para você. Você pode fazer uma oração para a gente, final aí, colocando os nossos pedidos de oração. Eu até pedi para as meninas, né? A Rê veio pediu para eu colocar para as meninas, no último culto do ano, para as meninas trazerem algum pertence, se quiser, né? Para orar por outra pessoa, os pedidos de oração, cartas, documentos. E eu senti no coração de continuar com esse propósito em 2022. Então, para que as meninas continuem trazendo na hora da oração, apresentarem aí documentos, fotos, roupas, as cartas que a gente colocou, né, para vocês. Eu até mandei no último dia do ano aí para vocês fazerem a carta, colocando pedido. Gente, hoje está estendendo, mas eu queria compartilhar algo muito legal que Deus, né, falou comigo no último dia do ano. A minha família, depois, né, de muito tempo, a gente já faz alguns anos que a gente vem orando na virada. E nesse ano, Deus me deu o direcionamento que foi o que eu compartilhei com vocês. E foi algo muito, assim, de Deus, foi algo muito bom, porque Deus preparou, e aí a gente estava lá entre família, assim, e antes passava muitos amigos, né, e Deus preparou para estar só a família. E eu pude fazer com a minha família, pedi para eles, levei um papelzinho, pedi para cada um escrever uma cartinha para Deus ou para ele mesmo, apresentando pedidos, sonhos, projetos para 2022. E aí depois a gente sentou, e aí quase para dar meia-noite, assim, eu falei assim, gente, o pessoal, vamos brincar de alguma coisa? Eu falei, vamos falar do que a gente é grata essa noite? Que a gente é grato, e cada um pôde falar o que era grato, e a gente conseguiu ver a importância de um para o outro, a importância da família, de estar junto, de estar ali naquele propósito, e a gente orou junto no final. E então eu queria compartilhar com vocês que foi algo muito de Deus. Então, se vocês tiverem, mesmo que vocês não tenham se reunido com a família de vocês no final do ano, no dia que vocês puderem se reunir, façam isso, façam cartas, escrevam para Deus o projeto de vocês para 2022, para se organizar, para Deus saber exatamente o que vocês querem. Coloca lá no detalhezinho a cartinha. Agradeça a Deus por tudo que aconteceu em 2021. Ainda dá tempo, a gente está só na primeirinha semana aí de janeiro, ainda dá tempo de vocês correrem atrás, de vocês agradecerem, de vocês orarem junto com a família de vocês, de vocês falarem para a família de vocês o quanto vocês são importantes um pelos outros, porque eu sou muito apegada à família, assim, e poder ouvir dos meus primos, que a gente está sempre junto, assim, o quanto a gente tem sido importante um para o outro nessa pandemia. Gente, foi muito bom, muito bom. Então, quando vocês puderem, façam esse exercício aí também, porque é algo que vai edificar a casa de vocês, a família de vocês, vai fortalecer ainda mais. Tá bom? Já melhora pra gente. Gente, em primeiro lugar, antes de orar, eu quero agradecer a Rê pelo convite, ao grupo de vocês, por esse trabalho tremendo que eu estava ouvindo, acompanhando a Rê, ela falar sobre essa conexão, mas eu quero até pedir perdão, porque sabe quando você olha a vida corrida e você não para poder enfatizar isso, foi uma falha. Vou rever minha falha a partir de hoje. Vou estar conectada sempre nas quartas-feiras. Em primeiro lugar, porque você sempre acha que você não é capaz de mudar a vida do outro. Você acha que você nunca consegue lançar uma semente na vida do outro. Não sei se você quer fazer, mas você acha que você não consegue fazer, né? Do querer, do fazer, do acontecer, parece que ter uma lacuna tão grande. E ouvir vocês dizerem que a palavra do Senhor, ela teve efeito na vida de vocês em algum momento, alguma fala, para mim é muito gratificante. Infelizmente, eu não consegui me conectar a um ministério físico ainda, dentro dos processos que eu passei, mas como eu já tinha dito para vocês, a minha relação com Deus é a minha relação com o papai. Essa relação, ela é inquebrável, independente de qualquer circunstância, e o amor que eu tenho por ele é incondicional. Então, independente de placa, de religião e tal, aquilo que ficou, ficará para sempre, eu levarei para ele independente das minhas limitações humanas, né? E eu quero agradecer a todas por ouvir,
por estar com o coração aberto, por se dispor nessa quarta-feira estar aqui, né? Quem não teve, não perdeu a oportunidade, pelo contrário, né? Eu creio que o Senhor, Ele sempre prepara pessoas para ouvir aquilo que precisa ser ouvida de alguma maneira. Algum momento, eu creio que essa parábola ela tem que fazer efeito na vida de vocês, em nome de Jesus, tá? Muito obrigada pelo convite, Rê, te amo de verdade, mesmo distante, mas você mora no meu coração. Meninas, meu Instagram, quiser conversar comigo, bater um papo, tirar alguma dúvida, que eu puder auxiliar vocês, eu estou à disposição de verdade para qualquer situação que eu puder ajudar, e o que eu não puder, a gente ora. Vamos jogar aí pro eterno, porque papai, ele resolve um monte de coisa. E o que eu puder ajudar vocês, me disponho, tá bom? Eu sei um pouquinho da palavra, um pouquinho que eu sei, que eu puder passar, eu tô aqui à prontidão, tá bom? Disponha assim também de mim, abuse e use CIA. Vamos orar. E eu quero que você coloque no seu coração agora um momento de gratidão, como foi falado, tá bom? Eu quero que vocês coloquem uma palavra que vai direcionar vocês durante esse ano. Eu quero que vocês coloquem agora, nesse momento de oração, algo que vai levar vocês a um destino preparado pelo Senhor e que vai depender só de você e não do outro, tá bom? Então, o que vier do Senhor, a gente vai ser grato, e o que vier de luta, a gente vai jogar e falar, olha, Senhor, eu tô indo, tá bom? Então, pega uma palavra agora no teu coração e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos todos os pedidos aqui lançados nessa noite. Papai, cada um tem um pedido específico, uma petição, Senhor, em relação à saúde, ao que nós estamos vivendo esse tempo pandêmico de gripe. Então, Senhor Jesus, vai na saúde de cada um dos teus filhos, das tuas famílias, da tua parentela, Senhor, dos teus amigos, das tuas empresas, de quem trabalha. Pai querido, foi feito pedido também em relação, Senhor, a trabalho, foi pedido, Senhor, sobre INSS. Pai querido, vai de encontro às tuas filhas, às tuas casas, Senhor, os seus projetos. Pai querido, dê, Senhor, restabeleça sonhos, projetos que foram enterrados. Pai querido, organização sobre as nossas vidas, organização, Senhor Jesus, no nosso tempo, administração de coisas, Deus, que precisamos fazer para multiplicar os teus talentos, Pai. O Senhor preparou todas as pedras preciosas, todas as riquezas desse mundo, o Senhor deu para nós, e nós queremos tomar posse delas. Pai querido, nós queremos abençoar a vida de pessoas, nós queremos andar, Senhor, conforme a tua palavra. Pai querido, mas nós queremos, Senhor, também, eu sei que sua palavra não muda, como o Senhor falou para nós nessa noite, mas eu te peço encarecidamente que possamos viver pela palavra, o Senhor Jesus, sendo modificados conforme a tua vontade e desejo do teu coração. Pai querido, abençoa aquele Senhor Jesus que não tem o que comer, que não tem o que vestir, multiplica, Senhor, sobre as nossas vidas, para que possamos ser, Senhor, flechas afiadas em tuas mãos, para que possamos agir com direções e não por tempos de emoções, porque a emoção passa, Senhor, e vem as consequências das nossas emoções, mas quando nós estamos centrados, que a raiva não domina a nossa vida, Senhor Jesus, que os desejos que não provém de ti não venham sobre as nossas vidas, nós temos, Senhor Jesus, total domínio das nossas fraquezas, total domínio das nossas direções, Pai. E eu te peço, vai sobre a vida das tuas filhas, Pai, nós agradecemos por este momento, por esta comunhão, por esta, Senhor Jesus, por este vínculo que foi criado, Pai, e por essa oportunidade que nós temos em te amar, em dizer que te amamos, em dizer, Senhor Jesus, que o Senhor rege as nossas vidas, independente das nossas condições humanas. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda há de fazer sobre nós. Nós te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Uma bênção. Obrigada. Seu áudio não está saindo. Seu áudio não está saindo. Vamos lá, boa noite, meninas. Fiquem com Deus. Um resto aí de quarta-feira abençoado e de semana abençoado para vocês. Amém. Saibam que vocês podem contar com cada uma de nós aqui. A gente tem um grupo no WhatsApp também. Quem quiser participar, é só chamar lá quem convidou para colocar vocês. Todo mundo está como administradora lá para poder convidar mais mulheres. E quarta-feira temos mais aí, como eu falei, esse mês é da Regiane. Ela só está trazendo as pregadoras do fogo. Então se preparem aí, tá bom? Jamile, muito obrigada, viu? Fica com Deus. Obrigada, beijo, boa noite, gente. Fica com Deus.
Com Amém, Deus. Tchau, amém. Glória tchau. a Deus. Tchau.